Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Centro Universitário INTA-UNINTA. Meu nome é Evandro Cunha e nós estamos fazendo o percurso na literatura do Antigo Testamento. E, de forma especial, estamos estudando, nesse bloco, os chamados livros proféticos, né? Que estão divididos entre os profetas maiores e os profetas menores. E nós já falamos que essa classificação não tem a ver com axiologia, né, com valores em si, mas como uma questão mais literária, devido a que os profetas maiores são chamados de maiores devido à quantidade de literatura que eles produziram. Mas, em termos de importância, não existe nenhum mais importante do que o outro, né? A importância desses livros é a sua totalidade. Ok? Então, vamos hoje continuar falando de Jeremias, mas não do livro de Jeremias, mas de outro livro de sua autoria, pelo menos atribuído a ele, que é o livro das Lamentações, né? Das Lamentações de Israel, né? Esse livro de Lamentações, pessoal, é um livro poético, né? Um livro curto, é um livro onde podemos encontrar ali a sensibilidade de um profeta, né? E nós já falamos que Jeremias era profeta e era também sacerdote. Ele incorporava duas instituições importantíssimas na estrutura política, social e também espiritual de Israel, né? O que nos chama a atenção nesse material é, como nós falamos, a sensibilidade do profeta. Todos esses profetas, né, à medida que você estiver lendo, você vai perceber que eram pessoas sensíveis à situação espiritual do povo de Deus. Estavam sempre atentos com as tendências que estavam ocorrendo dentro e fora de Israel, que poderiam, de alguma forma, alterar o comportamento de Israel e também a sua visão de espiritualidade e comprometer também a sua missão neste mundo, né? Então, quando você estiver lendo este livro, você não pode perder de vista que estamos diante de um livro que às vezes as pessoas chamam, né, de profeta chorão, né, por devido às suas lamentações, mas aí é a voz de um coração sensível que está clamando a Deus por misericórdia, que está decepcionado com aquilo que aconteceu com Israel, né? Esse é o primeiro verso, né, onde ele abre ali falando da deplorável situação do povo de Deus, né? E esse é um dos temas dos profetas. Se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver que Ezequiel chega ao ponto de dizer, de Deus dizer para Ezequiel que marcasse na testa aqueles homens e mulheres de Israel que gemiam por causa das injustiças cometidas. Então, isso é muito importante porque na contemporaneidade, né, nós temos cada vez mais uma liderança insensível às necessidades espirituais do povo e alienada quanto ao papel do povo de Deus nos últimos dias, nesse mundo complicadíssimo, né, que João chama de Babilônia, da Babel dos últimos dias. E cabe a nós lermos este livro em busca de orientação e de mêmese, né, de imitação. A gente olharmos para esses homens com o desejo de querer ser igual e tentar implementar mudanças radicais em nossa vida. Jeremias expressa seus sentimentos em poesia, né? E isso é muito interessante, pessoal, porque nem todo mundo é poético, né? É poeta. Nem todo mundo vai se expressar através de poesia. Mas quando alguém se expressa através de poesia, realmente a gente sente de forma muito especial o impacto daquela mensagem e a sua perenidade, né? O seu aspecto grandioso, que possivelmente não vai morrer ali, não vai parar ali, né? E isso que eu acho realmente fantástico, eu acho fantástico na elaboração
desse pensamento, né? Tá ok? Então, eu gostaria de encerrar aqui esse bloco, essa minha fala, antes de passar para o texto, né? Dizendo que Jeremias foi uma inspiração de líder, né? E esse clamor de Jeremias é o mesmo clamor que a gente sente no Novo Testamento, e é o clamor que Deus espera, né? Que nós estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo, que a gente possa também clamar a Deus, né? Que a gente possa ficar inquieto com a situação da igreja, do povo de Deus nos últimos dias, assim como Jeremias também ficou, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu partilhar aqui com vocês a tela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar aqui, tem sempre que aumentar quando eu entro aqui. Deixa eu colocar aqui mais para baixo. Vamos lá. O título. A primeira palavra em hebraico do livro de Lamentações é Eká. Na verdade, pessoal, esse é um problema sério de transliteração, né? Porque se você for olhar direitinho aqui, você vai perceber que olha aqui. Aqui. Errar e não é cá, né? Porque aqui teria que ter o dagesh forte para poder ser pronunciado como é cá, né? Nessas transliterações aqui embaixo, eles colocam esse tracinho debaixo do cá para justamente dizer que não é cá e sim rá, debaixo do B para mostrar que não é B, mas é V, né? E Yesheba, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe aqui não, para não me deixar contrariado. Mas é só detalhes, né? Porque um exegeta, um biblista, a gente tem que estar atento àquilo que o texto está mostrando, né? Esses detalhes que para mim são importantes. Essa palavra, errar, é usada na Bíblia hebraica com o nome do livro. O Talmud indica que os antigos judeus também conheciam o livro pelo nome de Kinot, Lamentações, e este é o título que foi traduzido pela Septuaginta como Trenoi, né? A Vulgata Latina tomou o título grego e o ampliou com a declaração da autoria tradicional do livro, né? Treni, id est lamentationes Jeremiae, profetae. Treni, isto é, as lamentações de Jeremias, o profeta. Aí agora ficou um título realmente longo, né? Assim foi desenvolvido o título como está na Bíblia hebraica, as lamentações de Jeremias. Autoria. Tanto judeus como cristãos, nos tempos antigos, consideravam as lamentações como uma obra do profeta Jeremias. O primeiro testemunho a esse respeito está contido nas palavras de abertura do livro, como apresentado na Septuaginta. E aconteceu que depois de Israel foi feito cativo e Jerusalém desolada, Jeremias sentou e chorou e lamentou com esta lamentação sobre Israel e disse: embora haja evidência de que essa declaração ainda permaneça no texto hebraico, isso indica a crença de um segmento de judeus, pelo menos no segundo século antes de Cristo. Mais tarde, o testemunho da autoria de Jeremias foram encontrados no Talmud, que é um livro que a partir do quarto, quinto século, né, vai se desenvolver na Idade Média, nos Targums, ou Targums, que são comentários aramaicos do texto bíblico, né? E às vezes são paráfrases, né? Aliás, são paráfrases, são mais paráfrases, às vezes também tem algum comentário. Os Targums, nos comentários é mais chamado de Midrash, né? E nos escritos do grande hebraísta e erudito cristão Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim em aproximadamente 400 depois de Cristo, lá na cidade de Bethlehem, né, em Israel. Em tempos modernos, eruditos críticos duvidaram de Jeremias como autor, principalmente, pessoal, depois do iluminismo, né, do racionalismo radical na Europa, e não foi só a Bíblia que foi vítima desse revisionismo, digamos assim,
mas praticamente toda a corpora de literatura que tenha sido produzida até o presente momento, né? Figuras como de Sócrates, né, foi colocada em dúvida e por aí vai, né? Tá certo? Então não foi só a Bíblia que caiu nesta trampa, né? Como se diz aí em espanhol. No entanto, deixa eu ver aqui, eruditos, tantos críticos como os conservadores são unânimes na crença que Lamentações foram escritas nos dias de Jeremias, né? E isso faz muito sentido, né? Até pelo teor, né? O contexto histórico de Lamentações corresponde aos dias finais do reino de Judá, principalmente em relação à destruição de Jerusalém, né? Que realmente foi uma coisa horrorosa, né? O povo de Jerusalém sofreu as mais intensas provações durante o cerco final da cidade entre 588 e 586. Praticamente toda a população de Judá foi arrasada pelas sucessivas ondas de conquistas e pelo cativeiro babilônico, né? Primeiro vieram os assírios, depois vieram os babilônicos. Então foi pancada mais pancada. Apenas os mais pobres da região foram deixados, espalhados por todas as cidades e regiões rurais desabitadas nas vizinhas. Não admira que o livro de Lamentações destile tons melancólicos de angústia e tristeza. Lembrando que Jeremias fez a opção de ficar com o seu povo, aquelas pessoas que ficaram ali, as pessoas mais pobres, né? É interessante, pessoal, porque esse povo que vai ficar, juntamente com os samaritanos lá em cima, né, que vai se tornar os samaritanos, esse pessoal do sul, ele vai contrair, essas pessoas vão contrair relacionamentos com nações pagãs, e que na época depois, quando Esdras e Neemias retornar, vão pedir que haja a separação, né, dessas famílias, principalmente as famílias relacionadas com o sacerdócio, né? Isso mostra que talvez alguns sacerdotes, alguns levitas tenham ficado, né? Porque Jeremias menciona, aliás, Esdras menciona o grupo que veio, mas também ele se lamenta de outros sacerdotes que tinham contraído casamento com mulheres pagãs, né? Mas, em todo caso, o que eu estou querendo enfatizar aqui é que Jeremias ficou com essa população mais pobre ali na Judéia, né? Ele fez essa opção, embora tenha profetizado num momento também já perto do rio Eufrates, né? O tema: mais de um século antes da queda de Jerusalém, o profeta Miqueias tinha predito sua destruição, porque os líderes de Judá edificavam a Sião com sangue e Jerusalém com perversidade. Perceba aqui, pessoal, o paralelismo sinônimo, né? O quase sinônimo, né? Porque aqui, o sangue, a Sião com sangue e a Jerusalém. Só que Jerusalém é onde está Sião, né? Então, Jerusalém aqui funciona como paralelo a Sião e o sangue com perversidade, né? Que aqui poderia ter a ideia também de violência, né? Por 40 anos, Jeremias instou o povo de Judá a se arrepender, que se arrependesse, né? Ele procurou fortalecer as mãos de Josias e dos seus sucessores por meio de um governo justo e uma política externa sábia e honesta. E, acima de tudo, alertou Judá da certeza da destruição que viria caso a nação persistisse em maus caminhos. As lamentações são climas dessas profecias. Testificam o seguro cumprimento dos juízes prometidos por Deus, né? No capítulo final essa esperança se dilata numa oração: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova-nos nossos dias como antes. Que coisa linda, pessoal. Isso aqui é simplesmente maravilhoso, né? Lamentações 5, deixa eu colocar aqui um texto hebraico, né? 5, quanto? 5:21. 5:21. Olha aqui, pessoal, se você já tem alguma basezinha do hebraico, presta atenção nisso aqui, olha. Aqui você tem a palavra chuv. Deixa eu
só copiar aqui, colocar aqui, para que a gente aprecie um pouquinho dessa beleza, né? Realmente é uma beleza. Deixa eu colocar aqui. Ok. Pronto. Aqui está. Pessoal, espero que vocês conheçam já um pouquinho das línguas bíblicas, né? Então, veja isso aqui. Aqui na Bíblia hebraica está assim, ó, Hashuvenu Adonai, né? Isso aqui é o pentagrama, isso aqui é o nome. Deixa eu colocar aqui. Aqui está o nome, né? Pelo menos o nome assim que se atribui, né, para Deus. E aqui, essa palavra, que aqui é um artigo, e aqui está o verbo conjugado. Veja, deixa eu colocar aqui essa palavra, né? Essa palavra é aqui, chuva. Ok? Por que essa palavra aqui é importante, pessoal? Porque ela é traduzida aqui como converte-nos, né? Ela é traduzida aqui como esse sentido aqui. Cadê aqui? Não quer vir? Por que não quer vir? Aí não está querendo vir. Converte-nos a ti. Ó, colocou aqui chuve no sentido de converter. Literalmente, se a gente quiser fazer assim uma leitura mais denotativa, né? Chuve, na verdade, significa voltar, pessoal. É o verbo voltar, né? E qual é a importância nisso aqui? É importante porque o povo estava indo cativo, estava sendo levado cativo. Então, essa palavra chuve, esse verbo, né, do jeito que ele está aqui, representava uma esperança de que o povo pudesse voltar. Voltar significa não apenas voltar para a sua terra natal, mas principalmente voltar para Deus, porque esse voltar aqui realmente tem a ideia de conversão. É o chuve, é uma palavra conversão. Também tem a ideia aqui de arrependimento. Tem a ideia também de arrependimento. Então perceba como Jeremias usa as palavras aí que tem um significado maravilhoso, né? O chuve aqui, ele usa aqui pelo menos 2 vezes, né? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova-nos, né? Renova os nossos dias como antes. Olha aqui, ó. Cadê aqui? Traze-nos, né? Ion, aqui os nossos dias, né? Cadê aqui? Renova. E a palavra essa aqui é o verbo hadash. Hadash aqui é renovar. Renova nossos dias e a menu aqui é. Que quedem, aqui está a preposição, que quedem como antes, que literalmente tem a ver com o oeste, né? Essa aqui também é uma palavra para pontos cardeais, viu, pessoal? Se usa também para pontos cardeais, para o oeste, né? Pessoal, mas o que eu quero assim enfatizar aqui é como Jeremias usa essa palavra chuve, né, o verbo chuve, com esse sentido que está de voltar, né, converter, mas é também um verbo voltar, literalmente, né, dar uma volta, né, e mudar de caminho drasticamente, que é muito parecido com seria o nosso metanoia lá no Novo Testamento, né? Tá ok? Então, vamos ver aqui o restinho. A estrutura literária de Lamentações reflete seu tema. O livro é constituído de 5 poemas, correspondendo a 5 capítulos em nossas modernas versões bíblicas.
Os primeiros 4 estão escritos numa métrica típica do hebraico, que é o Kená, ou elegia, né? Que são quase uma espécie de lamento por alguém que morreu, né? Enquanto a métrica elegíaca normalmente é perdida na tradução, ela sim mostra com muita frequência em toda a tradução portuguesa de Lamentações, como no exemplo seguinte. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações e não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. O 5º poema é mais uma oração do que uma elegia, e é escrito na usual métrica poética hebraica, cada uma das metades dos versículos tendo 4 acentos. Então, é um livro pequeno, né? Mas, como nós falamos, com um poder tremendo, né? de espiritualidade. Né? Deixa eu só colocar aqui. O último capítulo tem 22 capítulos, 22 versículos. O primeiro diz: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio. E o versículo 22 termina dizendo: por que nos rejeitas? Né? Kiim Maos. Por que nos rejeita? Né? Totalmente. Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Então, Jeremias entende que o exílio e a destruição de Jerusalém era uma manifestação da indignação de Deus diante daquele quadro de apostasia de Israel. Né? Pessoal, nós encerramos aqui a nossa introdução a Lamentações, e com um apelo, né, para que você que é líder, você que deseja ser líder, que a gente possa levar essas coisas a sério, né? Levar a sério a nossa formação teológica, que não é apenas uma formação intelectual, mas é também espiritual, e ler esses livros com inspiração, né? Para sermos iguais a Jeremias, né? Sermos iguais a Jesus, sermos iguais a Isaías, pessoas que levaram a religião a sério, a sua comunhão com Deus, né? Que sentia a necessidade espiritual do povo e clamava a Deus por misericórdia, né? E não deixava de anunciar os oráculos divinos, a vontade de Deus perante o povo. É algo também muito imperioso nos últimos dias que estamos vivendo. Tá certo? Então, seja você também um Jeremias, escreva também as suas lamentações e, quem sabe, faça feito Lutero, né? Coloque na porta do templo ou nas redes sociais esse clamor a Deus por misericórdia para que haja um reavivamento entre o povo do Senhor. Um forte abraço e nós nos veremos na próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.